Uma palavra de saudação fraterna a todos vós, irmãos, aqui presentes neste espaço, também no espaço catequético. Na verdade, estes meios audiovisuais possibilitam este milagre do encontro, mas que não é propício ao tema que vos vou falar, porque nunca se celebra nem os sacramentos por vídeo, por assistência, mas é mesmo assim. Neste novo projeto de iniciação no discipulado de Jesus, eu devo falar-vos esta manhã sobre o lugar dos sacramentos no itinerário. E estou, na verdade, aqui um pouco em temor e tremor. É a primeira vez que participo nestas jornadas de catequese e que dirijo logo a palavra. Mas este tema vem lembrar a todos algo que pensamos ser evidente, mas que na prática não é, que a iniciação, um projeto complexo, tem como protagonista Deus. E nem sempre evidenciamos isso nas nossas pedagogias, metodologias e pastorais. Falar do lugar dos sacramentos no itinerário é pôr Deus em primeiro lugar, porque só Ele nos introduz, na verdade, na comunhão consigo mesmo, por Cristo no Espírito. É Ele que dá fecundidade à nossa vida. Por isso, celebrar não é coisa menor. Os sacramentos não são coisas menores num percurso. Embora façamos mal, porque temos a catequese orientada para os sacramentos e não para a vida cristã. Mas isso é outro aprofundamento. É por isso que eu pus esse subtítulo no tema, para a plena maturidade do homem novo em Cristo. Inspirado em São Paulo, numa carta aos Efésios, esse é o objetivo da iniciação. A nossa plena maturidade na fé, sermos um em Cristo, na força do Espírito. E isto acontece pela experiência de encontro. E as celebrações, os sacramentos, são os momentos próprios, mais fecundos, para esta experiência de encontro com Jesus. Neste sentido, espero não ser uma voz dissonante no contexto da reflexão aqui acontecida. Estamos num processo, todos os processos para chegarem à maturidade têm caminho, mas também todas as vozes, ainda que dissonantes, podem ajudar, contribuir no processo deste caminho. Não vejo evidente a valorização dos sacramentos neste processo. E a iniciação à celebração da fé, por isso celebramos tão mal. E é o que mais se esbanja na igreja, celebramos todos os dias. E parece que é coisa pouca para crescermos na fé e na identidade cristã. Até no livro Ser Catequista de Formação, a iniciação à celebração é diminuta. Como é que as crianças vão de aprender a gostar a rezar e saberem rezar se os próprios catequistas não estão formados e iniciados também à arte de celebrar e de rezar? Desde o primeiro momento até ao último. Rezar com a natureza, com os símbolos, com os sinais, com as palavras, com os momentos da vida. É por isso que penso ser importante e não secundário esta partilha, uma partilha singela, numa linha de apontamento introdutório em tudo, sobre este tema que me foi dado. Vou procurar partilhar convosco este esquema que preparei. Uma introdução, depois a catequese e a liturgia, 2 pulmões para a edificação da Igreja, de modo particular revisitar o que diz o diretório dessa aproximação tão importante que às vezes esquecemos, que faz de ponte entre a catequese e a liturgia, porque a liturgia também não é o tudo da Igreja, mas a catequese conduz à liturgia e a própria liturgia tem em si uma dimensão também catequética, numa linha profundamente mistagógica, importante a valorizar. Portanto, numa linha introdutória, antes de falar dos sacramentos, penso que é importante dizer algo sobre isso. Depois, os sacramentos de iniciação cristã, uma unidade sacramental, não está evidenciado neste novo projeto. Tenho pena disso. Não fomos tão ousados nem fomos tão longe. Já vou depois explicar porquê.
não entendemos essa unidade sacramental. Nós afirmamos isso em teoria, depois na prática não exprimimos assim, no desenho do projeto. Por fim, o lugar dos sacramentos no itinerário, e os sacramentos supõem, alimentam, evangelizam e educam a fé. Por isso, a sua importância. Espero um momento agradável. Se estiver a ser demasiado monocórdico, levantem o braço e faremos um momento de partilha entre todos. Eu queria iniciar porque gosto sempre de trazer a estes momentos de reflexão, talvez fruto da minha formação, as palavras da Igreja orante. A Igreja reza sempre como crê, e é tão importante e significativo que valorizemos essas palavras ditas na oração da Igreja. E proponho essas no contexto deste tema, tiradas do prefácio para a confirmação. E que diz: no batismo dais a vida nova aos crentes e os tornais participantes do mistério pascal do vosso Filho. Pela imposição das mãos e a unção real do crisma, vós os confirmais com o sinal do Espírito Santo. Assim, renovados à imagem de Cristo, ungidos pelo Espírito Santo e enviados para anunciar a boa nova da salvação, vós os fazeis participantes no banquete eucarístico e testemunhas da fé na Igreja e no mundo. Pronto, está dada a minha palestra. Está tudo muito bem resumido nestas palavras da Igreja em oração. Mas convidaram-me para mais, por isso vou tentar partilhar alguma coisa. Introdução. Meus irmãos e amigos, na tradição cristã, como sabemos todos nós, dá-se o nome de iniciação ao conjunto de ações pelas quais alguém é admitido e introduzido na comunidade dos cristãos, a Igreja de Cristo. E estas ações são essencialmente os sacramentos, por nós conhecidos como os sacramentos da iniciação: batismo, confirmação e Eucaristia. Esta ordem não é arbitrária. Ações estas que exigem sempre a fé e a exprimem. A fé que vem e se aprofunda pela palavra de Deus. Tudo isto, a palavra e os ritos, constitui, pois, o fundamento e alicerce para a beleza e fecundidade da vida cristã, que é vida na graça, vida em Cristo, o homem novo. E é para aqui que somos chamados. Por isso, tão importante a vida sacramental e as celebrações. A iniciação cristã é um todo, que nos introduz numa vida nova. É a inserção no mistério de Cristo e da Igreja, pela fé, a catequese e os sacramentos, vários caminhos. Pela iniciação, o crente torna-se pedra viva na construção de um edifício espiritual, como diz São Pedro na primeira carta. Também participante de uma comunidade sacerdotal para Deus Pai, para a sua glória, como diz o autor do Apocalipse. Assim o refere também o Catecismo, revelando o lugar sublime dos sacramentos neste processo. É o número 1275. Não vou aqui citar o número todo, apenas a última parte, que diz: por estes sacramentos de iniciação, eles, os eleitos, recebem cada vez mais riquezas da vida divina e avançam para a perfeição da caridade. Às vezes queixamos que a nossa caridade é muito frágil, talvez porque a nossa vida sacramental seja frágil. O nosso encontro com o Senhor seja frágil. O batismo é o princípio da vida nova. Às vezes somos batizados, mas continuamos velhos. A confirmação é a consolidação da mesma vida, mas às vezes consolida-se pouco, como aquela anedota dos morcegos. Foram batizados e crismados, saíram todos da igreja. A Eucaristia alimenta o discípulo com o corpo e sangue de Cristo, mas em vista à transformação nele. Porque comungar não é simplesmente tomar a hóstia. E a Eucaristia não é um show.
em que às vezes se transforma as nossas celebrações catequéticas. É sempre importante, como já ouvimos estes dias, tomarmos consciência que na verdade não nascemos cristãos, tornamos cristãos por graça de Deus. Por isso é tão importante os sacramentos. No batismo é dada vida nova. Na confirmação, a verdade dessa vida nos fortalece para assumirmos um compromisso identificados a Cristo. E na Eucaristia alimentamos-nos do pão da vida. O batismo é início e princípio da incorporação à Igreja. A confirmação vincula-nos mais profundamente com a Igreja. Vejam bem a distância entre o que afirmamos na teoria e depois a prática das nossas vidas. E a Eucaristia exprime a incorporação plena ao corpo do Senhor. Agora, digo sublinhando, os sacramentos de iniciação não são 3 etapas autónomas, nem ritos de passagem, se é que isso ficou assim percebido. Mas são 3 momentos e aspectos de um único processo que introduz alguém na história e na existência de comunhão com Cristo e com a Igreja. Ser cristão constitui de facto um enorme desafio. Exige convicta liberdade, vontade, disponibilidade interior, conversão profunda de coração, fidelidade à palavra, autenticidade no testemunho, sempre alicerçadas na alegria do Evangelho e numa vida sacramental. Porque, na verdade, meus irmãos, não há vida cristã sem Evangelho, sem sacramentos e sem Igreja. Sem uma experiência de encontro efetivo com Deus, em Cristo, no Espírito. E tudo isto é muito significativo para a recepção dos sacramentos. Uma das problemáticas atuais, que se reflete com maior incidência na vida cristã, assim julgo eu, é de se tornar cada vez mais evidente que hoje a Igreja, como a família, a escola, as instituições culturais deixaram de ser os espaços significativos e importantes como lugares iniciadores à própria fé. O próprio meio social e cultural, assim como o religioso, não favorecem facilmente a nossa pertença eclesial, o nosso crescimento, a nossa identificação e compromisso com a Igreja e a fé em Cristo. Eu pergunto-me, o que representa hoje para um adulto que deseja iniciar-se na vida cristã ou voltar a assumi-la, no caso de já ter sido batizado, a passagem da ausência da fé a uma fé que seja acreditada, professada e celebrada? E numa criança, num jovem? O que é que isto tem a ver com a vida? De um estado em que não acreditava a um estado que passo a acreditar. O que é que a fé move, muda? Em que medida a pertença a uma comunidade influencia esta decisão? E qual a relação entre a pessoa e a comunidade e a pessoa? Também no processo iniciático à fé. Está afirmado nos rituais, mas as comunidades interessam-se pelos filhos que nascem? E os filhos interessam-se pelos pais que têm, e as mães, e os irmãos? Que importância neste projeto todo têm as celebrações sacramentais como propostas de encontro com o Senhor? É que às vezes, para valorizarmos a importância da formação, desvalorizamos a importância da celebração da mesma fé. Este divórcio que o diretório não propõe, pelo contrário. Por isso até vos introduzo com aquela relação entre catequese e liturgia. É certo que a vitalidade e fecundidade da vida cristã exigem muito tempo e maturação. Tornamos-nos cristãos de forma gradual e progressiva. Por isso o magistério da Igreja valorizou de modo singular, e já há tanto tempo, esse projeto que tem proposto da iniciação cristã e que conhecemos como o catecumenado. Desde a Reforma Conciliar, a Igreja tem vindo a propor a iniciação e o catecumenado com pedagogia mais adequada para fazer cristãos.
porque é necessário um caminho progressivo, exigente de conversão. Um itinerário pedagógico, formativo, espiritual e místico para adentrarmos no mistério de Deus. O itinerário para formarmos verdadeiros discípulos missionários, para conduzirmos à identidade da fé. É neste modelo que se inspira a renovação catequética em curso, porque urge fazer uma sólida e estruturada iniciação, que seja fruto de uma decisão livre, de encontro, de conversão, de crescimento e de comunhão com o Senhor. E sublinho a terminar a introdução. A iniciação é a entrada sacramental na vida de Deus, por mediação da Igreja, através dos sacramentos do batismo, da confirmação e da Eucaristia. É importante que isto esteja claro. Mas também não é exclusivo. As etapas necessárias que aqui conduzam também são importantes, através das quais deve passar quem deseja entrar na Igreja para nela prestar o novo culto a Deus em espírito e verdade. Isto com a própria vida. Por isso a iniciação é desde logo de natureza diferente de todos os outros processos iniciáticos. E é tão importante a vida sacramental. Dito isto, a catequese e a liturgia, 2 pulmões para a edificação da Igreja. Não vou aqui, para não amassar neste encontro, ler, mas apenas apresentar 2 números essenciais que podereis revisitar. Um deles é desse grande documento sobre a catequese de São João Paulo II, Catequese Tradendae, número 23, que nos fala exatamente da importância da catequese, que conserva sempre referência aos sacramentos. Toda a catequese leva aos sacramentos da fé. E depois, o número da Sacrosanto Concílio, a grande renovação conciliar da reforma litúrgica celebrativa, é o número 64, que também afirma que a liturgia possui eficácia pedagógica para introduzir os fiéis no conhecimento do mistério celebrado. Catequese e liturgia são, pois, 2 dinamismos, 2 vias complementares, funções pastorais, a permitir que seja comunicado em maior fecundidade e saboreado os mistérios de Cristo e da Igreja. Nós já sabemos suficientemente a importância e o valor destas realidades. A catequese é como o caboclo, o alicerce. A liturgia é o cume, a fonte. A catequese é uma espécie de terra, de chão, de argamassa. A liturgia é o mistério, é o alimento, é a própria vida, a seiva. A tradição eclesial e o magistério dizem-nos isto mesmo, com muitas outras palavras, que depois na minha palestra publicada virá o aprofundamento. Sublinhe-se. Uma catequese dinâmica, evangelizadora, deve encaminhar os cristãos a uma celebração de fé sempre mais consciente e participada. Se assim não acontece, é porque alguma coisa falhou no percurso pedagógico formativo da introdução à fé. O novo diretório para a catequese sublinha a enorme importância da relação entre a catequese e a liturgia. E precisamos perceber isso até para valorizar as celebrações da fé, os ritos, os próprios sacramentos. Diz o diretório. Eu fiz esse trabalho de casa e isto vou partilhar convosco. No número 74, a catequese está orientada para a celebração litúrgica. Isto é o que diz. É para depois avaliarmos se é assim que acontece nas nossas comunidades. A catequese está orientada para a celebração. É necessária tanto uma catequese que prepare para os sacramentos, como uma catequese mistagógica que favoreça a compreensão e a experiência mais profunda da liturgia. E há tanta coisa publicada, às vezes até é pecado dizer-se que não temos subsídios, até da Igreja Irmã da Espanha, a este nível de catequeses mistagógicas e até celebrações mistagógicas.
Depois, no 95, diz assim: a liturgia é uma das fontes essenciais e indispensáveis da catequese. Elas pertencem reciprocamente uma à outra, fazem parte do próprio ato de acreditar. Ambas se orientam para fazer viver a experiência do amor de Deus. A catequese faz-nos arder o coração pelo desejo do amor de Deus. E quando celebramos a fé, para além do show, fazemos crescer na experiência tocante que nos entusiasme e nos abrase do amor de Deus. Ouve-se tantas vezes: as crianças não gostam de ir à missa, os jovens não gostam de celebrar a fé. Será que ao domingo os catequistas celebram a fé? Participam na Eucaristia? Arde-lhes o coração pela palavra que escutam, pelo alimento que tomam? Os catequistas comungam? Já não vou dizer confessam-se para comungar, porque eu não acredito nisso, mas confessam-se para crescer na vida cristã? Isto é um grande desafio pedagógico, pastoral, litúrgico à nossa vida. E isto é o mais essencial. Às vezes perdemos muito tempo com as pedagogias. Ajoelhemos, contemplemos, falemos ao Senhor e deixemos que Ele nos fale. Isso é o mais importante. Olha o Francisco, Marto, o Jesus escondido. Alguém lhe ensinou isso? Estava lá no ritmo da catequese. Como é que aprendeu? Depois, o número 96. A liturgia é o lugar privilegiado da catequese. E a catequese se realiza plenamente quando toma parte na vida litúrgica. O que quer dizer que fica incompleta sem a fé celebrada. Portanto, não se pode pensar a catequese apenas como uma preparação aos sacramentos, mas deve ser compreendida em relação com a própria experiência litúrgica. Preparamos para a chamada primeira comunhão, já vou dizer alguma coisa sobre isso, espero não partir os vidros da casa, mas não fazemos crescer no amor por uma comunhão que não é apenas tomar uma hóstia. A liturgia e a catequese são inseparáveis. A catequese abre a fé em Deus, educa para a ação litúrgica, inicia na vida sacramental, mostra a sua ligação com a liturgia, de modo que leva uma mais sentida e pertença eclesial. A obra catequética deve prestar atenção aos símbolos, aos gestos, aos ritos da liturgia. É isso que diz o diretório. Pode ser que apareça, oxalá que sim, mas no percurso que não fiquemos apenas na teoria de lições sobre temas, que também apareçam as celebrações construídas, que todos nós temos tanta dificuldade, na verdade, às vezes, em celebrar e até em perceber o que é uma celebração, o que deve conter e o que não deve conter, o que deve ser valorizado e o que não deve, adaptado às circunstâncias, ao tempo, às comunidades, à realidade de cada pessoa, criança, jovem, mais adulto. Isto é fundamental. Não vejo isto feito. Sendo a catequese iniciação e aprofundamento a toda a vida cristã, que na liturgia tem o seu ponto de chegada, cume e ponto de partida, é importante que a mesma conduza à liturgia, onde se realiza a obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus. Mas a liturgia, também elemento constitutivo e referência essencial de toda a catequese. Sem a liturgia e os sacramentos, a profissão de fé não seria eficaz, porque faltaria a graça que sustém o testemunho dos cristãos. A começar pelo do catequista. Ontem ouvimos suficientemente falar sobre isto e da importância do catequista ser testemunha. Não é apenas um pedagogo, um mestre, um professor. Nem disso se trata. Também o Catecismo da Igreja Católica, ao falar da relação da catequese e liturgia, assim se exprime no número 1074. A liturgia é simultaneamente cume para a qual se encaminha a ação da Igreja e fonte
de onde emana toda a força. Por isso não pode ser substituída. É, portanto, o lugar privilegiado da catequese do povo de Deus. Mas a catequese está intrinsecamente ligada a toda a ação litúrgica e sacramental, pois é nos sacramentos, sobretudo na Eucaristia, que Jesus age em plenitude, em ordem à nossa transformação. Por isso é tão importante falarmos, aprofundarmos os sacramentos na nossa vida. Dito isto, a unidade sacramental dos sacramentos de iniciação cristã. Os sacramentos de iniciação cristã são, na verdade, fonte e cume de toda a iniciação. E, segundo o magistério da Igreja, desde o concílio, guardam em si uma íntima unidade. Assim o refere, de modo tão significativo, os preliminares gerais do ritual de iniciação cristã, que diz assim: os 3 sacramentos de iniciação, de tal modo estão unidos entre si, que por eles os fiéis chegam ao seu pleno desenvolvimento e exercem a missão de todo o povo cristão na Igreja e no mundo. Também os números 64 a 71 da Sacrosanto Concílio, particularmente este último, quando afirma: reveja-se tanto o rito da confirmação, para que se note mais claramente a íntima relação deste sacramento com toda a iniciação cristã, está a pôr o enfoque, de novo, nesta unidade sacramental dos sacramentos de iniciação cristã, mas exprimindo que a confirmação não é o sacramento conclusivo da iniciação cristã. E nesta proposta pastoral, isto está tudo assim desbocado. Mas já direi uma palavra sobre isso. É apenas a minha partilha, se é que pode ajudar em alguma coisa. Valeria a pena ler, mas não vamos aqui revisitar o texto da Lumen Gentium 11, para aprofundarmos isto que estou a dizer e a importância disto que estou a dizer. E também o número 14 do decreto conciliar Ad Gentes, que é o grande número que nos fala do catecumenado e do projeto de iniciação cristã. Mas onde se sublinha, de modo particular, os vários ritos que caracterizam a caminhada de catecumenado, revelam-se uma necessária dimensão para a construção da existência humana conforme o projeto divino de Deus. Ajudam a redescobrir o mistério divino da vida e a usufruir dos dons divinos numa perspectiva de plenitude e de comunhão efetivada nos sacramentos. E são tantas as propostas, desde celebrações da palavra, a bênçãos, aos exorcismos menores, no sentido da libertação do mal, desde pequeninos até mais crescidos. Um percurso tão longo. Estamos a dar um assunto, um tema, um aprofundamento do mistério da fé. Depois de refletirmos sobre isso, por que não celebrar isso? Simbolicamente, valorizando a simbologia que bem possa dizer essa realidade. E introduzir à celebração. Como é que a gente pode fazer silêncio se não é introduzido ao silêncio? Como é que a gente pode cantar se não percebe o valor do canto? Como é que a gente pode dar valor aos nossos sentidos se não são exprimidos na liturgia? Ou às vezes exprimidos de modo muito teatral. Portanto, estáis a ver a proposta celebrativa. Como se faz isto? É preciso fazer. Quem faz, não sei. Os sacramentos de iniciação não são atos privados entre Cristo e o catecúmeno. Também se sublinha isso e é importante. A salvação de Cristo chega ao homem sempre pela mediação da Igreja. É no batismo onde a Igreja mostra mais claramente a sua maternidade, também a sua função de medianeira, dando à luz novos filhos, agregando-os ao seu corpo. Ao fazê-lo, ela mesma revive do mistério do seu nascimento e vai crescendo também e edificando-se no tempo. O objetivo da caminhada de todo o processo catecumenal é introduzir os já convertidos na comunhão do povo santo de Deus. É estranho a gente gastar a vida inteira a dizer que os nossos processos iniciáticos não conduzem ninguém à fé, não introduzem ninguém na igreja. Então, é só mudar assunto, é só mudar pedagogia, é só mudar metodologia.
o lugar dos sacramentos no itinerário. Na proposta do catecumenado para os adultos, celebra-se na fé os sacramentos de iniciação no terceiro tempo, que é conhecido por tempo da purificação e iluminação. Diz o ritual. O terceiro tempo, mais breve, que habitualmente coincide com a preparação para as solenidades pascais e para os sacramentos, é destinado à purificação e iluminação. Este tempo coincide habitualmente com a Quaresma, porque esta, tanto na liturgia como na catequese, por meio da recordação ou da preparação do batismo e pela penitência, renova na comunidade, juntamente com os catecúmenos, e dispõe-nos para a celebração do mistério da Páscoa, que os sacramentos de iniciação aplicam a cada um. Isto é uma afirmação recorrente. Em qualquer celebração, o que é que a gente celebra? Numa celebração cristã, o que é que a gente celebra? A Páscoa, o mistério pascal. Isso é relevante. Aparece explícito nas celebrações. A celebração do mistério pascal. O que é que a Páscoa tem a ver com a minha vida? Sentem que as crianças, os jovens percebem isso? Foram introduzidos nisso? Com o segundo degrau de iniciação começa este tempo, destinado a preparar mais intensivamente o espírito e o coração dos candidatos. É neste degrau que é feita a eleição e a inscrição do nome. Requer-se da parte dos catecúmenos a conversão da mente e dos costumes. Esta é uma exigência para os sacramentos. Conversão da mente e dos costumes. Um conhecimento suficiente da doutrina, sentido de fé e de caridade. E também idoneidade para os poder receber. Aplica-se isto depois também, no seu grau próprio, às crianças e jovens. Durante este tempo, os catecúmenos são objeto de uma preparação interior mais intensa, que tem em vista o recolhimento espiritual mais do que a catequese. Destina-se à purificação do coração e da mente, através de um exame de consciência e da penitência, e também à iluminação da vida, por meio de um aprofundamento e acolhimento de Cristo. É isto que está dito no ritual como proposta para a iniciação cristã de adultos. Só depois da celebração dos sacramentos segue o último tempo, o da mistagogia. O Rica propõe ainda no capítulo 5º, como sabemos, uma proposta de iniciação para as crianças em idade de catequese. Não sei se os catequistas presentes conhecem o capítulo 5º do ritual de iniciação cristã aos adultos. Levantem lá o braço quem conhece. Registre. E que diz: a iniciação destas crianças requer uma prévia conversão pessoal, amadurecida pouco a pouco segundo a idade. Amparo na educação necessário também a esta idade. Os sacramentos devem ser celebrados na Páscoa, até se diz na Vigília. Percebemos pela relação ao mistério pascal. Ou procure-se que os candidatos se aproximem dos sacramentos de iniciação na mesma altura em que os seus companheiros já batizados são também admitidos à confirmação e à Eucaristia. Isto é a regra doutrina. Mas tenha-se em conta se estão nas devidas condições e se o tempo para a celebração desses sacramentos está de acordo com o grau de instrução catequética que frequentam. Esta é a orientação. Ontem também se falou suficientemente disto, mas isto é tudo muito complexo para os catequistas, que muitas vezes até dirão, se calhar, é por nós, mas o Senhor Padre é que sabe. Na proposta da Conferência Episcopal para o itinerário de iniciação à vida cristã das crianças e adolescentes, aqui vou partilhar ignorância minha, que talvez não tenha percebido bem, mas é o que eu li. A Eucaristia
eu suponho que se refere à primeira comunhão, vem proposta para o tempo de iniciação à vida cristã, quarto percurso, que se apresenta na caracterização do segundo tempo, celebração dos sacramentos de iniciação. A celebração da confirmação é remetida para o quarto tempo, depois do aprofundamento mistagógico, no chamado tempo do discipulado missionário. Propõe ainda a celebração dos sacramentos de iniciação cristã no sexto percurso, onde se aprofunda a celebração da fé e dos sacramentos em catequese. Mas só no terceiro tempo, no terceiro percurso, se aprofunda os sacramentos, até se diz até ao Natal. Creio que há aqui um problema pastoral, de valorização sacramental a resolver-se, que certamente não será fácil. Uma coisa é o que afirmamos na doutrina, e percebê-la já é importante, que os sacramentos de iniciação cristã, por esta ordem, batismo, confirmação e Eucaristia, porque a Eucaristia é o último sacramento de iniciação cristã, nos introduzem na vida de Deus e da Igreja. É importante que isto fique sabido, mas na prática, por motivos pastorais, pela nossa experiência, enfim, às vezes não é assim. Eu tenho pena que não se tenha ido mais longe, porque continuamos ainda com a tormenta da confirmação. É um problema de reflexão sacramental a resolver-se internamente, quem sou eu, isto se competirá aos bispos também, mas é importante não termos medo de aprofundarmos isto. Como fazer para que de novo os sacramentos da iniciação cristã sejam valorizados, não apenas teoricamente, mas na prática. Eu direi assim, independentemente desta chamada primeira comunhão, que nunca pode ser considerada meta de iniciação, porque falta aprofundamento de fé, condições para uma profissão de fé livre e responsável possa acontecer num percurso de vida cristã, a Eucaristia da confirmação é que deve ser sempre considerada e valorizada como meta de toda a iniciação cristã. Por isso devia valorizar-se isso na temática à confirmação e dar mais valor às celebrações. Assim o defende desde sempre a Igreja. É para esta comunhão que há de orientar-se todas as ações pastorais relacionadas com a iniciação cristã, desde a evangelização catequese até aos sacramentos celebrados. É nesta Eucaristia que se culmina todo o itinerário da fé, até à inserção completa em Cristo e na Igreja. Aqui se atinge plena aptidão para se viver em plenitude todos os dons recebidos e que se exprime numa vida ao serviço e testemunho da caridade. É pelos sacramentos de iniciação, concluídos na Eucaristia, que se alcançam a maturidade e plenitude na vida de Cristo e na incorporação à Igreja. Portanto, acho que podemos fazer caminho. E agora até vos convido a fazer caminho cantando. Acho que conhecem este canto que eu vou propor. Muito simples. O seu autor é o Padre Cartageno, um grande autor de música litúrgica, Monsenhor Cartageno. E este canto cantamos muitas vezes na Eucaristia, com uma letra muito simples. O corpo de Jesus é alimento, o seu sangue bebida verdadeira. Viverá para sempre o homem novo que tomar deste pão e deste vinho. Podemos cantar? O corpo de Jesus é alimento, o seu sangue bebida verdadeira. Viverá para sempre o homem novo que tomar deste pão e deste vinho. Viverá para sempre o homem novo que tomar deste pão e deste vinho.
eu convidei-vos a cantar para saboreardes a palavra do que cantais. A Eucaristia é o último sacramento de iniciação. Precisamos desse alimento, pão da vida eterna. É esse alimento que nos faz homens novos. Viverá para sempre o homem novo. Não viveremos para sempre sem comungarmos do Senhor. Mas essa comunhão, esse tomar o pão e o vinho, não é a hóstia e beber do cálice. É uma vida íntima de comunhão. É uma relação de amizade. É uma experiência de encontro. É para isto que temos que levar as crianças e nós também. Isto é que é tomar o pão e o vinho. Isto é que é comungar o Senhor. Por isso, a Eucaristia, central na nossa vida. Sem a Eucaristia não há fé nenhuma. Não há alicerce, não há fundamento. Já a concluir. Os sacramentos supõem, alimentam e evangelizam a fé. Não interessa abordar, no contexto desta reflexão, as diferentes compreensões ao longo da história da relação entre fé e sacramentos, de resto permanentemente afirmada e sempre valorizada. A Igreja ora como crê, vive o que crê e confessa a fé celebrando-a. A liturgia é a manifestação e expressão da fé. Deve, por isso, haver harmonia e continuidade e não dissonância entre a fé, o culto e a própria vida. Os sacramentos são esta linguagem da fé, porque estão unidos ao mesmo ato de fé, assim como o corpo é também a linguagem e mediação de onde o homem se revela como sujeito. É no seu seio a realidade que também a pessoa se manifesta como crente. Por isso a fé necessita também do sacramento, sinal que a constitui exprimindo-a e a celebra comunicando-a. A fé é um elemento constitutivo do sacramento e da liturgia, da mesma maneira que esta o é da fé. Não existe fé cristã sem sacramento. E também não pode existir sacramento sem fé, como de resto aprendemos e recebemos do testemunho dos Atos dos Apóstolos e de tanta palavra da Sagrada Escritura. Aqui no texto depois indico-vos, retirada sobretudo das cartas de São Paulo. É na fé em Cristo e no seu mistério que entramos também nesta mediação sacramental. Sem fé, aliás, tornar-se-iam ritos mágicos, apenas celebrações vazias de conteúdo. As verdadeiras missas de corpo presente não é certamente nas exéquias. As grandes missas de corpo presente são às vezes as dominicais, não é? E as semanais, que estamos lá muito presentes, mas desalmados. Não é? E diz-nos os textos, depois da pregação do querigma, surge a resposta de fé, sempre com a conversão do coração. Esta é sempre a pedagogia. Depois o rito batismal, que agrega a comunidade dos santos, dos irmãos. Que linguagem tão bela que nós perdemos. A Igreja, a comunidade dos santos. A comunidade mais do que fraterna dos irmãos. E celebrar a fé devia levar-nos a isto, não é? Os sacramentos de iniciação cristã devia levar-nos a isto. A sentir que somos santos e que crescemos na santidade quando nos encontramos com o Senhor. Irmãos. E é depois dessa celebração que se afirma o compromisso na luta contra o mal, exprimindo fidelidade e testemunho com constância, perseverança, vivendo e ensinando a guardar o mandamento pelo Senhor. Também neste sentido do alimento e da evangelização, é sempre tão significativo revisitarmos a grande exortação apostólica do Santo Padre Paulo VI, do Evangelho Nunciandi, no número 47, não vou agora citá-lo, e que refere a grande importância da evangelização que conduz à vida sacramental e que se evite no pensamento e na prática este equívoco de valorizarmos às vezes a evangelização contra a dimensão sacramental da vida. De que maneira alimentam os sacramentos a fé? Conduzindo-nos, em primeiro, a uma atitude de louvor e gratidão.
Os sacramentos tornam presente o mistério da salvação, comunicando-nos a graça de Deus, santificando-nos, fazendo-nos participantes do grande mistério do amor de Deus, manifestado e realizado em Cristo. É Deus que nos alimenta por Cristo no Espírito. Não é por acaso que qualquer oração termina sempre dizendo: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Também não é por acaso que na conclusão da grande oração eucarística, a mais importante da missa, rezamos por Cristo, com Cristo, em Cristo. Eu às vezes pergunto-me, será que a gente acredita na presença real de Cristo? Tome cuidado que o pão consagrado não é um símbolo de Cristo. A comunhão não é um sinal simbólico de Cristo. Bem. Segunda questão. De que maneira alimentam os sacramentos a fé? Fortalecendo-nos. Pelos sacramentos a nossa fé consolida-se e realiza-se. Nos sacramentos somos transformados em Cristo. Se não somos transformados, é porque os celebramos mal, os vivemos mal. Se vivemos bem os sacramentos, transformamos-nos naquilo que celebramos. Tornamos-nos santos, outros Cristos. Depois, alimentam-nos porque nos conduzem também a uma participação frutuosa. A qualidade de uma celebração depende particularmente da profundidade e sinceridade do amor, da entrega, da confiança, da pureza da fé, de uma esperança ativa, mais do que elementos externos. Às vezes o que é pena, até nas nossas celebrações catequéticas, preocupamos-nos tanto com o secundário, com a exterioridade. O teatro e a confusão na celebração da primeira comunhão. Quando às vezes o mais importante passa despercebido. Comungarem com respeito e ao menos saberem dizer amém. Que às vezes algum adulto quando vai comungar já esquece de dizer. E a importância desse amém. Como refere a Constituição, a participação é sempre interior. Deve ser consciente, ativa, implica retidão de espírito, termos o coração concorde com a voz. Isto é muito importante. E olha, este é um exercício enorme para todos nós, também para o clero. Às vezes acusam-nos e é verdade, nós já vamos com um semblante tristonho para a celebração. Às vezes não tornamos evidente a presença viva de Cristo em nós. Como é que é possível cantarmos, por exemplo, cantai ao Senhor porque é eterno o seu amor, com uma cara de Sexta-feira Santa? Como é possível? Ou quando o sacerdote diz, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. A gente pensa que isto é tudo coisinhas, não é? Miudinhas. Não são coisinhas miudinhas. Isto reflete a verdade profundíssima do modo como vivemos o essencial. E a espiritualidade que temos ou não. Não estou a criticar, estou a partilhar apenas. Mas isto, a mim, na verdade, interpela-me. Por fim, a fé, né? Os sacramentos alimentam a fé, criando comunhão eclesial. Se não criamos comunhão celebrando a fé, alguma coisa está estranha. E, na verdade, este é um grande desafio. Somos, na verdade, indivíduos justapostos, como estamos aqui na sala, uns ao lado dos outros, na Assembleia Cristã, mas tantas vezes a dificuldade de sermos irmãos. E de criarmos essa fraternidade juntos, não é? A concluir, e termino. A quantos o receberam, aos que nele creem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Que grande poder nós temos.
Às vezes pensamos que somos poderosos pelo status social, pela carreira académica, pelo poder de bens. Somos imensamente poderosos porque habitados pelo Espírito Santo de Deus, que nos torna seus filhos. O grande poder é sermos filhos de Deus, é amarmos. É também podermos dar vida uns aos outros, na vida que recebemos de Deus. É para isto que servem os sacramentos de iniciação cristã. Para adquirirmos este poder na nossa vida. O poder da santidade, da filiação divina. É preciso, irmãos, conduzirmos sempre ao mistério de Deus. Não desanimarmos neste processo. Não percebemos tudo, há coisas a corrigir, a avaliarem-se, a modificarem-se, mas estamos juntos. E vamos juntos. O que às vezes possa soar dissonante não é para distrair a essencialidade, nem para nos amedrontar naquilo que devemos, na verdade, fazer, escutando o Espírito Santo. Estamos juntos e vamos juntos. Isto é importante. Os sacramentos de iniciação não coroam um processo de aprendizagem do caminho cristão, como procurei transmitir e partilhar convosco, mas situam-nos no interior do próprio processo. Não estão a concluir nada. Fazem parte, são fundamento, coração do próprio processo. O dom de Deus atualizado nas celebrações precisa de ser correspondido pelo crescimento da fé em várias expressões. E este é um problema e desafio pastoral de iniciação cristã. Sabermos conjugar a dimensão litúrgica, celebrativa, com o próprio itinerário de desenvolvimento da fé, de modo que as celebrações correspondam a níveis de crescimento pessoal. A iniciação não é exclusivamente educação à fé, ainda que progressiva, estruturada, ou caminho de aprofundamento da mesma, deve ser entendida e vivida como uma realidade verdadeiramente dinâmica, iluminadora e transformadora da existência. A iniciação conduzirá sempre à participação e fruição desse mistério de vida e de salvação aprendido e celebrado nas celebrações, do caminho efetuado e na obediência à palavra. Termino também com palavras da Igreja em oração. Trago a coleta da missa proposta para a evangelização dos povos e que reza assim: Senhor, que na vossa misericórdia infinita quereis que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, vede como é grande a vossa messe e enviai-lhe operários, para que seja anunciado o Evangelho a toda a criatura. E o vosso povo, reunido pela palavra da vida e sustentado pela força dos sacramentos, siga o caminho da salvação e da caridade. Que assim seja e obrigado pela vossa paciência.